Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre educação, principalmente porque tem sido um tema recorrente aí no noticiário, na internet, nas redes sociais, tanto por causa dos escândalos no Ministério da Educação, entrada e saída de ministro incompetente. Ontem mesmo o quarto ministro desse governo assumiu a pasta, o pastor Milton Ribeiro. A discussão também que tem gerado em torno do ensino remoto por causa da suspensão das atividades escolares durante o período da pandemia, a suspensão do Enem. Agora, uma pressão para o retorno das atividades escolares nesse segundo semestre do ano, tanto no nível da educação básica quanto no nível do ensino superior. O próprio Conselho Nacional de Educação, na semana passada, aprovou diretrizes para continuar o ensino remoto até o ano que vem e a retomada gradual das atividades escolares. E esse é um tema bastante complexo e que eu poderia dizer que grave também, que é necessário a gente discutir com um olhar mais crítico e mais profundo acerca do tema. O Brasil vive um contexto de caos em todos os cenários possíveis e é óbvio que a educação não ia ficar fora disso. E agora, com essa pressão para o retorno das atividades, com a adoção do ensino remoto como alternativa, isso tem gerado diversos problemas, que vão desde a desigualdade de acesso dos alunos, da falta de estrutura das instituições, do processo de sobretrabalho em cima dos professores e principalmente do discurso de inserção da tecnologia como uma alternativa, para o futuro, principalmente, mas que esse discurso mascara um processo de precarização do trabalho dos professores e de aumento da desigualdade para outras coisas que eu vou tratar nesse vídeo. Então, assim, a gente tem que questionar qual que é a necessidade de voltar às atividades escolares com tanta urgência. Esses interesses, será que eles são puramente educacionais? O que está por trás disso, desse desespero, dessa corrida? Qual que é a discussão em cima desse entusiasmo todo da inserção de plataformas tecnológicas, de ampliação do ensino EAD no ensino superior, até na educação infantil, a inserção de atividades remotas? E aí, já abrindo um parênteses para falar que educação à distância, educação na modalidade EAD é completamente diferente de ensino remoto, para a gente não confundir também as coisas. Então, assim, por ter problemas graves na própria inserção e constituição dessa lógica de ensino, isso tem gerado muitas críticas. Mas também tem muitos discursos que falam que mas a tecnologia agora é o futuro. A educação do jeito que tá é ultrapassada. E se vocês estão criticando isso, quer dizer que vocês são contra os avanços, os professores são atrasados, os alunos não têm interesse nas aulas, então a gente tem que inserir tecnologia sim para tornar as aulas mais chamativas para os alunos e etc. É óbvio que aqui ninguém é contra a inserção da tecnologia no ensino. O que a gente vem questionar é a forma com que ela tem sido inserida e os motivos, quais são as intencionalidades que estão por trás desse processo. Então, isso vem acompanhado de um outro discurso adotado principalmente por grupos empresariais e pelos ditos especialistas em educação, que apontam a ineficiência do Estado para gerir a educação, a falta de qualidade da educação pública, a crítica à universidade que não forma os estudantes para o mercado de trabalho, e que o papel desses especialistas é realmente ajudar e inserir ferramentas tecnológicas no processo de ensino, ferramentas de gestão para poder melhorar a qualidade da educação. Esse discurso de preocupação com a qualidade da educação pública, com a necessidade de tornar a educação mais moderna, pronta para o futuro, pronta para o mercado, ele é um discurso que já tem tempos. E para citar alguns exemplos de grupos que estão envolvidos nisso, todos pela educação, acho que todo mundo já deve conhecer um pouco. É um grupo que, ou já deve ter ouvido falar, é um grupo que foi criado em 2006, e esse grupo, ele interfere em todas as políticas educacionais do país, no estado, do município, justamente dando orientações de como se deve desenvolver os processos pedagógicos e inúmeras outras contribuições. Só que esse grupo, ele é mantido por empresas e bancos diretamente. A gente também tem um outro grupo que é muito influente, que também está inserido no contexto da educação, que é a Fundação Lehman, que leva o nome do segundo homem mais rico do país. E o grupo Lehman, ele está relacionado com a educação privada diretamente e com a distribuição de materiais para a educação pública, além de inserção direta na discussão de políticas educacionais e currículos e etc. Uma coisa que costuma ficar oculta, que não aparece muito nos noticiários, é que essas fundações, esses grupos, eles lucram a cada ano que passa milhares de reais com educação privada vendendo
plataformas de ensino, vendendo material didático. E as ações no mercado desses grupos que estão relacionados com a educação, cada vez mais são ações mais vantajosas. Então, assim, esse discurso de responsabilidade social que essas entidades pregam, preocupadas com a qualidade da educação, com a desigualdade social, na maioria das vezes está relacionado com o lucro e com o próprio desenvolvimento do sistema produtivo. De novo, o capitalismo. Ele não foge. E aí, como eles estão preocupados com o lucro? Seja vendendo produtos educacionais diretamente, ou seja, formando ideologicamente a sociedade de acordo com as concepções da classe dominante. E a educação é um campo de disputa que tem sido apropriado pelo capital e pelos interesses da classe hegemônica, porque ela é uma das, não a única, mas uma das ferramentas de produção de hegemonia, ou seja, de disseminação das ideias e concepções da classe dominante. Então, é necessário que ela esteja na mão desses grupos empresariais que regem o mundo da produção, porque as ideias de uma sociedade, a consciência de uma sociedade, ela tem que estar de acordo com isso. Vou abrir um parênteses também para falar que a concepção de educação, ela é muito mais ampliada do que aquilo que a gente entende hoje como educação formal ou a escolarização. Quando a gente fala em educação, é um contexto de formação humana, compreendendo que ela não acontece no espaço escolar apenas. Ela acontece muito mais fora do espaço escolar do que na escola, propriamente dita. E o próprio surgimento da educação escolar na forma com que a gente tem hoje, só surgiu com o advento do capitalismo. E ela já surge de maneira cindida. Por quê? Porque na medida que a gente tem uma classe que se apropria dos meios de produção, ela também se apropria da concepção, do saber fazer do trabalho. E enquanto a outra classe só fica responsável pelo conhecimento da execução do processo. Então, na sociedade, a gente vai ter um processo de que existe um tipo de educação para a classe dirigente, para a classe dominante, e um tipo de educação para a classe trabalhadora que vai se tornar mão de obra. Só que, como eu falei, a educação ela é um campo que está em disputa, e a sociedade ela é movimentada por contradições, que são inerentes ao seu próprio funcionamento. E na medida que há necessidade de universalizar a educação e de avançar nesse processo de acesso da classe trabalhadora à educação e à educação superior, vou tratar disso no próximo vídeo, que eu vou falar sobre universidade e educação superior especificamente, algumas contradições são postas. Eu vou trazer aqui um trecho do Saviani que vai tratar dessa questão da contradição. Ele vai falar assim: o desenvolvimento da educação, especificamente da escola pública, entra em contradição com as exigências inerentes à sociedade de classes de tipo capitalista. Esta, ao mesmo tempo em que exige a universalização da forma escolar de educação, não pode realizá-la plenamente porque isso implicaria em sua própria superação. Com efeito, o acesso de todos em igualdade de condições às escolas públicas organizadas com o mesmo padrão de qualidade viabilizaria a apropriação do saber por parte dos trabalhadores. Mas a sociedade capitalista funda-se exatamente na apropriação privada dos meios de produção. Assim, o saber como força produtiva independente do trabalhador define-se como propriedade privada do capitalista. O trabalhador, não sendo proprietário de meios de produção, mas apenas de sua força de trabalho, não pode, portanto, apropriar-se do saber. Assim, a escola pública, concebida como instituição de instrução escolar, destinada, portanto, a garantir a todos o acesso ao saber, entra em contradição com a sociedade capitalista. Então, na medida que a gente tem uma necessidade de universalização da educação, a gente também tem uma necessidade de desqualificação da educação. E agora, com a inserção do ensino remoto, a gente passa justamente por mais esse processo de desqualificação que já ocorre ao longo de toda a história. Outra questão importantíssima é diferenciar o que a gente está chamando aqui de qualificação e qualificação e do que esses grupos falam que seria a qualidade da educação. Quando a gente fala aqui de educação de qualidade e que a educação ela tem sido ao longo da história desqualificada cada vez mais, a gente está falando numa educação no contexto de formação humana, de formação de uma classe que possa e tenha a possibilidade de se apropriar dos saberes construídos ao longo da história da humanidade que foram sistematizados. Então, negar esse acesso a esses saberes construídos para a classe trabalhadora está diretamente relacionado com o processo de desqualificação para milhares de outras questões que também permeiam esse processo de desqualificação, como, por exemplo, a exploração do trabalho. Agora, com a inserção dessas tecnologias, na desvalorização do professor, na substituição do processo de mediação, de
possibilidades pedagógicas que o professor tem pela tecnologia, pela máquina, ou seja, um processo que acontece na esfera da produção também, indo para a esfera do ensino, que é a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto exercido por algoritmos. O fato de negar à classe trabalhadora o acesso aos conteúdos, o acesso ao conhecimento, e estabelecer um tipo de formação que é completamente utilitarista, abstrata, técnica, voltada principalmente para moldar comportamentos ou a formação para competências e habilidades. Se vocês derem uma olhada na BNCC, na reforma do ensino médio, é um processo de esvaziamento total do conhecimento e é uma formação para atitudes, a própria pedagogia empreendedora. Outro ponto que eu quero destacar aqui com relação à qualidade da educação e a maneira que isso é mistificado por um discurso que desqualifica, essa relação de qualificação e mercado de trabalho, de que a educação ela tem que ser melhor, de melhor qualidade, para poder formar melhor as pessoas para o trabalho. Isso é balela. De maneira geral, o Gramsci já falava lá nos Cadernos do Cárcere que a formação do trabalhador ela acontece principalmente no processo de trabalho. Ou seja, o trabalhador, como ele falava, ele é formado no chão da fábrica. Então, a educação, ela serve muito mais para formar essas habilidades e comportamentos do que trazer instrumentos necessários para que as pessoas possam atuar nas suas atividades laborais. Tanto é que essas grandes indústrias, esses grandes conglomerados, todos eles têm as suas próprias instituições de formação para formar os seus trabalhadores. Então, isso é uma outra balela também que se dá dentro desse discurso que mistifica e que está relacionado também agora com a questão do ensino superior, mas que também vai ficar para o outro vídeo. E o que isso está relacionado com o cenário atual que a gente está vivendo? A educação, ela acompanha os movimentos da esfera da produção. Quem vai ditar se a qualidade da educação, a qualificação do trabalhador, a formação da mão de obra é a esfera da produção. Então, na medida que a gente tem um processo de desqualificação da mão de obra, cada vez mais as pessoas vivendo de subempregos, dos bicos, como eu já falei nos vídeos anteriores, a gente também tem um processo de desqualificação na formação e uma formação para competências para lidar com essas situações de adversidades. E aí, a inserção da tecnologia ela passa a ser uma ótima ferramenta para conseguir solidificar esses processos. Inclusive, por exemplo, para aplicação de provas e atividades que são corrigidas por algoritmos. Atende esse sistema gerencial de metas, esses sistemas de provas, de classificação, que nada dizem sobre o ensino e dizem muito mais sobre o próprio controle do processo de ensino. E o futuro e a tecnologia que tem sido pregado vem mascarado de um grande processo de desqualificação real do ensino. E como eu falei antes, a educação escolar, embora ela seja criada para servir aos interesses da classe burguesa, ela é um espaço de disputa fundamental. Esses grupos eles não estão só interessados em inserir essas tecnologias, mas principalmente lucrar com esse processo de desqualificação do ensino. Então é muito grave discutir ensino remoto, discutir toda essa glamorização, essa vangloriação, não sei se existe essa palavra, de uma inserção da tecnologia, do avanço do futuro chegando, enquanto por trás disso, cada vez mais a educação tem sido sucateada, a formação dos professores tem sido sucateada, a desigualdade tem sido cada vez mais intensificada, a gente continua nessa situação de exploração. Então esse primeiro vídeo a gente estou chamando a atenção para essas questões centrais, no próximo a gente vai continuar essa discussão. E espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, tragam apontamentos, tragam questionamentos sobre isso, que eu acho que é um importante momento para a gente colocar isso em evidência. Não deixar passar igual passou o BNCC, igual passou a reforma do ensino médio. E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. E nos vemos por aí no Instagram.